بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وبعد. Meus irmãos, minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a viver hoje num verdadeiro caos em princípios estatutados pelo legislador Allah subhanahu wa ta'ala para a beleza e a boa convivência no lar. Estamos a viver hoje numa situação crítica. Muitos lares estão sendo desmoronados, muitos casamentos estão sendo deixados a um nível difícil para a sua para a sua reconciliação, para a sua beleza. Está fugindo do foco pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala tornou esta união sagrada como uma das melhores uniões, como um dos pontos para aquisição da tranquilidade, da tranquilidade, de sucesso, de sossego. Amado irmão, a nossa temática de hoje podemos apelidar de transformação da vida conjugal à luz do Islã, transformação da convivência conjugal à luz do Islã. Um dos princípios que o Islã traz é a convivência marital como ponto focal para a continuação da linhagem genética humana, como ponto focal para a santidade da sociedade. Portanto, uma das perguntas que o mundo faz hoje: como é que o Islã vê e orienta aquilo que é chamado a convivência conjugal? Como é que deve ser construída esta convivência conjugal? Se é na base de direitos e deveres, quais são os direitos do homem, quais são os deveres da mulher, e assim sucessivamente. Essas perguntas, dia após dia, abrem um campo indagado para que, aliás, é devido às circunstâncias ou devido às coisas que acontecem dia após dia. O mundo hoje focaliza de forma profunda a casamentos islâmicos. O mundo hoje usa aquela e outra falha de um casal islâmico para desmoronar ou desqualificar estes princípios da santidade islâmica a respeito do casório. Quais são esses direitos da esposa? Quais são as despesas? Até que ponto o Islã obriga a um marido a despender os seus bens monetários para com a sua esposa? E até que nível ou até que permissão a mulher tem para exigir do seu marido a busca disto mais aquilo, ou a compra daquilo mais isto? Amado irmão, estes e outros fatos, inshallah, serão temáticas a serem abordados nesta nova série das nossas conversas. Meu irmão, minha irmã, a sociedade humana, como todos nós sabemos, ela é composta por individualidades, ela é composta por entidades, ela é composta por diversidades. E na base disto, haveria e sempre houve, como nós se voltássemos um pouco para a nossa espécie, ou o início da nossa espécie no tempo do nosso ancestral Adão, verificamos que foram instruídos ou foram trazidos instrumentos legais para esta boa convivência, para esta edificação da família, para esta criação da família. Razão pela qual, uma vez que a sociedade ela é criada é composta por individualidades, por diversidades, aí Allah subhanahu wa ta'ala instruiu, aí Allah subhanahu wa ta'ala colocou, Deus Altíssimo colocou leis
para que esta convivência seja assegurada por uma boa convivência, para que esta convivência seja aquela que Allah subhanahu wa ta'ala almeja que seja uma convivência boa. Portanto, meu irmão, se o princípio nós sabemos que a sociedade é assim composta, então devemos buscar quais são as leis que emanam esta sociedade, quais são os direitos desta individualidade e daquela individualidade, quais são os nossos deveres, quais são as nossas responsabilidades. Isto leva-nos também a olhar para aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fala no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala chama esta convivência, esta união familiar, esta edificação da família, chama ela de uma aliança sagrada, chama ela de uma sólida aliança. Allah subhanahu wa ta'ala diz no fala no Surat An-Nisa, no capítulo 4, versículo 21. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته, aliás, o outro versículo 21 do capítulo 4, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Como podereis tomar de volta os bens que vocês despenderam para as vossas esposas, uma vez que já houve uma convivência com elas, uma convivência íntima e mutuamente? Então, como vocês poderão tomá-las de volta no momento da separação, tudo aquilo que vos estendestes para elas? E Allah subhanahu wa ta'ala chama aqui, ele diz: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, uma vez que elas firmaram convosco uma sólida aliança. Portanto, o casamento, amado irmão, é uma sólida aliança. O casamento, amado irmão, é uma união sagrada, uma união consagrada por Deus Altíssimo seja, a razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala não permite que duas pessoas de sexos opostos unam-se, chamando aquilo que eles fazem, ou aquilo que eles chamam, ou chamando aquela união de casamento, antes que este casamento seja consagrado por Deus Altíssimo seja. Portanto, uma das outras chamadas que eu poderia fazer-vos, ou que poderia vos apresentar, uma das outras miragens que eu poderia vos apresentar, quando falamos desta união, quando falamos desta edificação da família, seria observarmos como Allah subhanahu wa ta'ala olha, como Allah subhanahu wa ta'ala ordena que esta edificação familiar seja formada, em que bases ela deve ser assentada. Amado irmão, minha irmã, permita-me chamar-lhe para o versículo 21 do capítulo, os Romanos, capítulo 30. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. E dentre os sinais da grandeza de Allah, dentre os sinais de afeto de Allah para convosco, dentre os sinais da misericórdia de Allah para convosco, dentre os sinais de amor profundo e incomparável de Allah para convosco, está o fato de ter criado para vós, a partir de vós, quem? Azwajan, esposa, litaskunu ilayha, para que com elas houvesse aquisição da tranquilidade, houvesse aquisição de regozijo, houvesse aquisição de sossego, de sucesso. Então Allah subhanahu wa ta'ala chama aqui que isso faz parte dos sinais, de milhares dos sinais de Allah, mas destaca que dentre os seus sinais está o fato de não deixar que o homem morasse ou vivesse a sua eternidade sozinho, sem uma companheira. Que a mulher morasse e vivesse a sua eternidade sozinha, sem nenhum companheiro. Então Allah, depois de criar o nosso ancestral Adam alayhi salatu wassalam, a partir dele, para ele, criou a sua querida esposa Eva, a Hawa.
E vejam que esse termo de Hawa, na terminologia linguística árabe, ele é olhada que ela vem da palavra vida. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala deu mais uma outra vida. E não há dúvida alguma, todos nós sabemos, para aqueles que já são casados, para aqueles que viveram nesta vida mundana casados, sabem dizer em viva voz o que um casamento faz de completação ou de completude, o que um casamento faz de amparo, o que um casamento faz no contexto de completar a vida de um homem ou de uma mulher. Amados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos neste versículo para olharmos, termos sempre esta miragem que faz parte das grandezas, faz parte dos favores de Allah, o fato de ter criado, o fato de ter permitido esta união entre duas pessoas, duas individualidades de sexos opostos em nome do casório. Allah é tão poderoso e todos nós sabemos. Allah sempre foi poderoso, o seu poder é infinito, o seu poder é aquele que ninguém de nós consegue imaginar. Allah poderia ter feito a Hawa sozinha e a partir dali houvesse procriação, sem existência de homem ou sem necessidade do homem. Allah já fez isto em relação ao nascimento milagroso de Nabi Isa, de Jesus, não é? Com a sua mãe Maria, ela virgem concebeu e deu um filho completo e que completou a humanidade, que todo mundo hoje fala deste. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs, este versículo leva-nos mais a uma reflexão. Allah subhanahu wa ta'ala disse an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, para que houvesse este casamento. Um dos propósitos deste casamento é o regozijo, é a alegria, é a felicidade. Amado irmão, se numa relação que nós chamamos de casamento não existe este fenômeno de tranquilidade, este fenômeno de harmonia, este fenômeno de empatia, este fenômeno de, digamos, de convivência boa, este fenômeno de convivência benevolente, este fenômeno de sossego, sucesso, tranquilidade, então não se chamaria isto de casamento, porque Allah já deu aqui um dos motivos de tornar que a humanidade assim vivesse, litaskunu ilayha, para que houvesse uma tranquilidade para ela. Amados irmãos, no hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, o profeta de Allah afirma ao dizer que dentre a melhor companheira da vida é aquela idha nadarta ilayha asarratka, é aquela que tu, quando olhas para ela, te aumenta a alegria. Subhanallah, te aumenta a alegria. O casamento feliz é aquele que o homem, quando entra na casa, a família toda fica mais protegida ainda, quer dizer, respira ao fundo de satisfação que chegou alguém que completa a nossa felicidade. E o inverso também é o mesmo, aquele que o homem, quando sai do seu estabelecimento de trabalho, tanto ele anseia chegar a casa para completar a sua felicidade, para regozijar, para criar aquela tranquilidade, para tirar aquele estresse que conseguiu carregar durante o dia fora de casa. Amados irmãos, mas para que este casamento tenha tenha este propósito, para que este casamento tenha este foco, tenha este resultado, é necessário que você e eu, meu irmão, minha irmã, é necessário colhermos as alicerces pela qual este casamento deve ser embasada, deve ser edificada. Allah subhanahu wa ta'ala diz no mesmo versículo 21: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, e criou entre vós. Vejam como Allah faz a sua composição. Allah diz criou entre vós, bainakum. Não disse criou de si para ela ou apenas dela para si. Não, disse waja'ala bainakum, criou entre vós mawadda, amor, wa rahma, compaixão profunda, afeto, piedade, misericórdia. Amado irmão, se o nosso casamento não é construído na base desses alicerces, então este casamento é falho.
Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala, no fim do versículo, Deus Altíssimo seja, disse: Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Nesta toda composição, se nós só pegássemos este versículo, começássemos a trazer as suas interpretações e a sua dimensão significativa, poderíamos levar aqui 2-3 horas de tempo. Razão pela qual Allah no final do versículo disse: Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Nisso, nesta formação, nesta compreensão, nesta percepção do foco do casório, então há sinais. E nesta edificação, na base do amor, na base da compaixão, da piedade, da misericórdia, há sinais para os povos que meditam. Há sinais da grandeza de Allah, há sinais do amor de Allah, há sinais do propósito de Allah, há sinal de afeto profundo de Allah para conosco, para aquele povo que medita, aquele povo que reflete. Amado irmão, minha irmã. Por um outro lado, para que este casamento seja realmente sólido e seja edificado na base de amor, na base da piedade, é necessário fazer com que o corpo do homem e o corpo da mulher não sejam dois corpos vivendo na mesma casa, no mesmo teto. Seja apenas um corpo com o mesmo foco. O sentimento dela seja o meu sentimento seja o sentimento dela, a sua dor seja a minha dor seja a dor dela. Razão pela qual que o Nabi alayhi salatu wassalam nos orienta: quando nós fazemos a nossa escolha em casório, tem diretrizes lá colocados de como nós podemos fazer essa escolha. Vós sabeis bem que um dos primeiros direitos de um futuro filho começa bem antes de nem sequer casar-se. Começa na escolha de uma parceira afetiva, de um parceiro afetivo. Amados irmãos, não é disto que nós queríamos focalizar. Queríamos trazer-vos aqui esta miragem, queríamos vos chamar para termos esta visão do que é casamento. E nós estávamos terminando de dizer que para que este casamento seja assim observado e seja assim apresentado e visto pela humanidade, é necessário que ela se embasa em esses dois fatores, esses dois fenômenos: amor, a piedade, a compaixão, o sentimento, a misericórdia. Meu irmão, minha irmã, o casamento não pode ser edificado apenas por aquilo que a gente chama de pena. Eu tenho pena dela, senão a divorciaria. Eu tenho pena dele, senão me divorciaria. Isto não é casamento. E para isto, chamo-vos para a nossa próxima conversa a respeito de outras diretrizes que um casado, aliás, aquele que pretende casar e aquela que pretende ser casada deve instruir-se bem antes do casório, conhecer os direitos e os deveres. Assim edificará este casamento de acordo como foi, assim ou como foi por Allah subhanahu wa ta'ala traçado. Amado irmão, minha irmã, por aqui nós ficamos. Jazakumullahu khaira, que Allah recompense da melhor maneira e que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos daqueles quando ouvem as suas diretrizes, os seus conselhos, as suas orientações, logo de imediato colocam em prática. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Veremos-nos, inshallah, em breve.